Tonight, 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 I opened up my eyes. Tonight, tonight, tonight. Deixa eu me posicionar aqui gostosamente. Oi meninas, boa noite, gente. Eu preferi vir fazer esse vídeo aqui de respondendo as perguntinhas que vocês me deixaram. Gente, foi pouco, viu? Vocês não usam muito, não olham muito lá na nossa comunidade, não. Aí, na nossa comunidade, né? Porque foram poucas perguntas mesmo. E algumas até repetidas, né? Então, eu preferi fazer agora aqui à noite, para evitar muito barulho, né? Aproveitar que hoje é uma segundona, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer depois que eu cheguei da academia, mostrei aí, vai sair no vlog. Acabei de sair de um banho e então falei assim, eu vou fazer já esse vídeo. Gente, que vídeo demorado, tem mais de um mês que eu fiz a pergunta para vocês. Acho que é porque eu até fiquei esperando para ver se sair mais perguntas. E eu até falei, façam perguntas à Ana da Costa, a Ana Lúcia, e não a cozinheira. Mas parece que, né, não tem como, né? O pessoal vai pro lado da cozinheira, né? Mas tudo bem, que a cozinheira é a Ana Lúcia, né? Mas vamos lá, tá bom? Então vai ser bem, eu acredito que vai ser bem rapidinho, né, gente? Mas vocês já me conhecem. Mas então vamos ao vídeo respondendo as suas perguntas, né? Que eu fiz tipo uma caixinha de perguntas aqui no YouTube. Dei preferência de fazer aqui. O Instagram para mim, gente, é mais um canal de trabalho, tá? Eu também não sou fã do Instagram, mas eu preciso do Instagram para interagir com quem quer saber sobre o meu trabalho e ter mais visibilidade, né? Não sei se é assim que fala, do trabalho de cozinheira. Mas é um local que eu quase não posto nada sobre a minha vida pessoal, tá? Eu sou daquela que eu ainda continuo com o Facebook, lá é o meu Facebook particular. Tenho o Facebook da Aromas de uma Cozinha e tenho o meu Facebook particular, que esse eu evito mesmo de expor, é onde está minha família, meus familiares, meus amigos íntimos. E então ali é onde eu me resguardo, né? Onde eu posto mais coisa assim, mais, vamos dizer, mais íntima, né? No Instagram nem tanto, às vezes eu ainda coloco lá, porque eu sei que tem vocês, meninas daqui do YouTube, que estão lá, tá? Mas lá tem povo que eu, né? Ali Instagram é aquilo, né? Vai entrando, ainda mais uma página que é aberta, acessível, que nem a minha, porque é uma página de trabalho, né? Mas, gente, vou me apresentar. Sou Ana Lúcia dos Santos da Costa, tá bom? Tenho 56 anos, fiz 56 anos agora, dia 6 de junho, né? Há um mês, um pouquinho atrás. E sou, respondendo já então, a pergunta da Cris Lisboa. Sou natural do Rio de Janeiro, natural da Baixada Fluminense, bem da verdade, né? Sou de Nova Iguaçu, tá? Nasci em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um município do Rio de Janeiro, tá bom? A Cris Lisboa me fez duas perguntas, né? Se eu sou carioca, porque ela é carioca. Então, já respondendo, Cris Lisboa, um beijo para você e obrigada pelas perguntas. E ela também perguntou quantos anos descobriu o amor pela cozinha. Gente, eu acho que desde que eu comecei a andar e saber, sei lá, porque foi desde pequenininha, talvez desde os 7 anos. Minha mãe falava que eu gostava de estar na cozinha perto dela ali, tá? Fiz o café na época que meu pai vivia com a gente, né? Eu era pequenininha, com 7 anos. Minha mãe disse que eu fiz meu primeiro café, que ela ficou do meu lado, eu fui fazendo e ele elogiou, disse que só ia tomar o café meu dali em diante. E depois assim foi indo. Eu gostava de ficar na cozinha,
tá? Eu ficava observando a minha mãe, eu lembro que quando ela lavava a louça, ela, quando ensaboava os copos, fazia um barulho. E vocês sabem, criança, eles notam, eles percebem tudo muito mais com facilidade do que depois que a gente está crescido, né? Nós, quando é pequena, criança tem essa facilidade de... E eles ficam ali atentos, né? E eu achava interessante e gostava daquele barulhinho que ela fazia quando ensaboava os copos. E lembro que talvez ela não... Minha mãe não lembra de mais nada quase hoje, gente. Quando às vezes eu falo alguma coisa com ela, não, e não foi isso não. Ela sempre fala assim, mas eu lembro. E eu lembro que ela deixou lavar a louça, colocou um banquinho lá, fiquei na pia, fui lavar lá a louça, né? Porque geralmente as mães fazem isso com as filhas, né? Se as filhas estão interessadas, e é legal a mãe fazer isso, porque já faz com que as meninas já vão tomando um gosto de fazer o que... para ajudar na casa. Isso não te deixa menos feminina ou mais feminina. Não, porque é bonito isso. Nós, com a essência, né, de mulher, de querer ter essa coisa de arrumar casa, Então, é legal isso quando a mãe já nota esse querer na criança e já coloca ali, independente de ser mulher ou de ser homem. Minha mãe sempre colocou meus irmãos também para aprender e fazer as coisas de serviços de casa, tá? Tanto que hoje todos eles sabem sim cuidar de uma casa muito bem, entende? Desde passar roupa nem digo tanto, né? Porque nem mulher gosta muito que eu tô mais homem, né? Mas se tiver que passar, passo, porque eles já passaram, tá? Meu irmão Ziel era do quartel lá no Rio, e ele passava a farda dele. Ninguém passava a farda dele, ele que passava a farda dele. E porque não podia chegar amarrotado no quartel. Então, aí ela me colocou para me lavar a louça, e eu lembro que eu estava ensaboando, eu não ouvia aquele barulhinho que eu ouvia quando ela lavava. Criança, né, fica, mas por quê? Por quê? Aí, o que eu fiz? Só sei que eu arrumei um preguinho lá, gente. Não, eu não sei se eu perguntei a ela por que fazia o barulho, aí ela me explicou que era por causa da aliança dela, né? A aliança que fazia com que fizesse aquele barulho na hora que estava ensaboando os copos, lavando os copos lá, as louças, né? E eu não deixei para ontem. Fui, peguei um preguinho, eu lembro que eu peguei um preguinho e colocava dentro dos copos na hora que eu fui, só para mim ou ter aquele barulhinho característico que eu ouvia quando ela lavava a louça. Então, desde cedo que eu tenho essa paixão por cozinha, entende? E por cozinhar também, porque eu e minhas amigas, a gente fazia bolinho de fé, inventava batizado, festinha de aniversário das bonecas, fazíamos sempre arroz com tomate, acendia um foguinho lá, ou as mães acendiam, a gente já tinha idade para acender, mas nas latinhas pequenas, entende? Mas, claro, com a supervisão das mães, quando tinha algumas mães ali perto, né? Minha mãe... Gente, isso foi só o que eu sei da minha infância, depois eu não tive mais infância depois disso. Eu acho que eu tinha aí uns 8, 9 anos, tá entendendo? Foi até, praticamente até o nascimento do meu irmão Ricardo, porque depois as coisas se estreitaram e eu não tive mais infância, já não dava para me brincar assim. Então, até meu irmão nascer, porque eu que cuidei dele, entende? Então, não tive mais infância, mas o pouquinho que eu lembro de quando eu senti gosto em cozinhar foi nessas fases aí, que eu gostava de ficar na cozinha com a minha mãe, quando brincava com as minhas amigas, né, de fazer comidinha, e é isso. Então, eu acredito que minha paixão veio desde cedinho mesmo, sabe? Desde cedinho, Cris de Boa. Aí, a Ana Paula Silva Santos, gente, é muito engraçado. Aqui no canal tem a Ana Paula Silva Santos e tem a Ana Paula Santos Silva. É muito engraçado, gente. E ela pergunta, cuida da mãe
Ela perguntou como eu dou conta de fazer o que eu faço e ainda cuidar da mãe. Então, vamos lá. Um parecer aí. Eu não cuido da minha mãe. Minha mãe é casada, tem a casa dela. Eu cuido, claro, se eu precisar cuidar. Mas ela tá bem de saúde, tem essa deficiência, né? Essa pouca mobilidade da perna, tá? Que ela não pode, a gente não pode deixar ela sair na rua sozinha, ela não pode subir no ônibus, num transporte público sozinha. Enfim, sair na rua sozinha, nem a pau. A gente não deixa mesmo, porque ela tem um perigo de tropeçar. Por quê? Porque as pernas dela não tem força. Ela teve uma doença, um problema de anemia, né? Anemia não, gente. Oh, Jesus. De diabetes. É uma doença, eu esqueci agora o nome, pessoal, que ataca os nervos, tá? E isso atacou ela uns anos atrás, os nervos das pernas. Minha mãe ficou 6 meses na cadeira de roda. Então, nesse tempo, eu cuidei um pouco, como eu podia cuidar, o que dava pra me cuidar. Meu irmão cuidou, depois meu irmão mais velho do Rio veio, ficou um tempo com ela lá no interior, cuidou. E o marido dela, sabe? Cuidou. Eu fiquei muitas noites com ela em hospital, tanto lá no interior como aqui em São Bernardo, tá? Então, mas eu não cuido da minha mãe. Ela não precisa, é uma pessoa que não precisa ser cuidada, assim, sabe? Na casa dela, ela faz as coisas, vocês mesmos vê aí, né? Ela gosta de estar na casa dela, gosta de fazer as coisas dela, ainda quer morar numa casa que tem quintal para ter cachorro, ter galinha, é a vontade dela. Então, eu não cuido da minha mãe. Ela fica lá, hoje é segunda, quinta-feira eu vou sair com ela para ir na loja que ela quer ir, entende? Se eu tenho que ir em algum exame, eu vou com ela, alguma consulta, eu vou com ela, tá? Mas não tem essa precisão de eu cuidar da minha mãe. Eu moro aqui no meu cantinho e ela mora na casa dela, tá? E por enquanto, porque a Dona Vera vai nos deixar. Dona Vera vai para outro estado, tá bom? Então, como eu dou conta? A Ana Paula tá perguntando e a Regina Silva... Peraí, gente... A Regina Silva e a Aica, um beijo para vocês, um beijo para Ana Paula, um beijo para Regina Silva. Acho que a Regina Silva até me mandou comentário hoje. E um beijo para Aica. Elas estão perguntando, você toma alguma vitamina? Né? Que nem a Ana Paula também perguntou, como dar conta? Não, gente, eu não tomo vitamina nenhuma. Aliás, agora eu tô tomando a vitamina D, porque eu pedi a doutora para me receitar, porque eu tava com um déficit, né, de vitamina D nos exames que eu fiz. E é uma coisa que todo mundo tem, porque como a gente não toma muito sol, né, por mais que a gente coma o alimento que contém vitamina D, mas e a gente não toma muito sol, então a gente fica com esse déficit, né, a gente fica faltando vitamina D. Então, agora eu tenho tomado vitamina D todo dia, mas eu não tomo nenhuma vitamina específica. Eu até teria que tomar, né, essas vitaminas de mulher aí, mas por causa da diabetes tem coisas que eu deixo de tomar porque não me cai bem com o medicamento já de diabético que eu tomo, né? Então, eu tô até esperando passar com a doutora para me perguntar ela quais as vitaminas que eu posso tomar que não vai atrapalhar com o meu medicamento que eu tomo. Mas eu não tomo nada, gente. É a graça de Deus mesmo na minha vida, porque vocês sabem, muitas que sabem do meu problema das artroses, das dores na lombar, no joelho. E para mim eu fico em diária mais de 10 horas em pé, né, para lá e para cá fazendo as coisas, mesmo estando com as meninas, para você ver, é corrido, tá? E graças a Deus, eu não tenho problema nenhum assim de desfalecer, não, eu sou o que vocês me veem aí.
Se eu tô com dor, é devido ao mesmo problema ou é da vesícula, que eu tô enjoada, às vezes abuso de alguma coisa, então a vesícula reclama, tá? Até eu fazer cirurgia e até depois mesmo eu tenho que me policiar. Mas graças a Deus eu não tomo nenhuma vitamina, nem nenhuma bomba assim pra mim ter energia não, sabe? Minha energia vem da graça de Deus mesmo, porque, não sei, eu me alimento, faço o que eu tenho que fazer, gente. Então, e agora, como vocês sabem, estou fazendo academia, então talvez isso vai ajudar mais ainda, né, meu corpo, minha musculatura, melhorar, eu acredito que vai melhorar meu joelho também, vai fortalecer meu joelho, né? Então, mas não, meninas, tá bom, Ana Paula, Regina Silva e a Aika? Eu não tomo nenhuma vitamina, dou conta porque eu preciso dar conta, né? Porque eu sou sozinha para pagar minhas contas, ter minhas coisas, então eu preciso dar conta. Respondido, meninas? A Luzana, nome de Luzana ou Suzana, gente? Agora eu escrevi aqui, nem agora eu tô até confusa. Não sei se é Luzana ou Suzana. Ela pergunta, e a Aika também me perguntou isso. Nunca se casou? Não, nunca me casei, tá? Nunca me casei. Na minha adolescência, eu tive namoradinhos e um deles realmente queria se casar comigo. E foi assim, acho que foi a primeira vez que eu vi alguém apaixonado por mim, entende? Mas ele era muito possessivo, tá? E nessa época eu não era convertida, não estava na igreja, apesar de ter nascido e crescido numa igreja evangélica, até batizada também, mas depois, adolescência, né? Adolescente, vocês sabem como é que dá umas desviadas. E eu ia para baile, lá no Rio a gente chamava baile, né? Quem foi de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, já deve ter ouvido falar do Vasquinho do Morro Agudo. E a gente sempre ia, eu sempre ia, até porque o meu tio só deixava as meninas, minhas primas, irem se eu fosse. Então eu juntava aquela galerinha da minhas amigas, minhas primas, a gente ia. E lá tinha disso. E também naquela época tinha muito de fazer bailinho assim, no quintal, na garagem, sabe, dos vizinhos. No Rio tinha aquela coisa, gente, eu não sei agora, porque tem mais de 25 anos que eu não vou no Rio. E também mudou muita coisa, muita coisa. Então a gente fazia aqueles bailinhos que tinha charme, tinha aquelas músicas que a gente dançava com passinhos. E eu sempre fui de dançar, eu sempre amei dançar, né? Mesmo sendo gordinha, eu sempre amei dançar. Então nessas sempre a gente tinha uns namoradinhos e tudo. E esse menino, eu esqueci o nome agora, sabia? Ele não é mais vivo, ele faleceu já. E ele caiu de paixão assim por mim, que a gente ficou eu não sei se foi no baile ou se foi numa dessas festinhas de final de semana, e ele já era amigo nosso, né? A gente ficou naquela noite, né? Tiramos uns beijinhos. E ele já queria sair dali, eu confirmando que ele era meu namorado, porque ele queria uma coisa séria mesmo, e ele já queria sair dali. Não, você me confirma que a gente está namorando, que você é minha namorada, pra ninguém. E eu até fiquei assim meio besta, porque, né, eu tinha complexo por ser gorda e tudo, e ele com aquela coisa toda, só que eu não sentia nada por ele. Uma coisa é dar uns beijinhos ali, né? Outra coisa é você namorar firme. E no dia seguinte ele foi até lá no portão da minha casa,
já estava falando já de compromisso sério. Não, a gente namora numa boa e tudo. Eu quero que você me confirme tudo, pra gente já ficar noivo. Aquilo que me assustou mais ainda. Se eu nem queria namorar, quanto vai ficar noivo? E eu até comentei com a minha mãe. E ela falou assim, é o fulano. Eu e a mãe dele fomos coleguinhas de infância. Não, namora ele sim. É filho da minha colega, da minha amiga. Aí eu até respondo, que eu sou respondona, né? Eu falei assim, eu não vou namorar ele, eu não gosto dele, namora a senhora então, só porque é amigo da sua amiga, só porque é filho da sua amiga de infância, isso não quer dizer nada. E porque eu já estava irritada, porque ele ficava no pé o tempo todo, sabe? Não saía lá do portão. Até que eu falei, não quero. E eu até cheguei para minha mãe e falei assim, eu não vou ficar com ele, porque minha mãe perguntou, mas por quê, minha? Senão não vou. Aí eu falei assim, sabe por quê? Porque se eu for namorar ele, eu vou mandar nele. Porque ele era daqueles rapazes, que acho que ele gostava tanto de mim que ia deixar eu fazer o que eu quisesse, sabe, gente? E não era isso que eu queria pra minha vida. Eu queria porque como eu me conhecia, eu sabia que tinha que ser aquele homem, não que mandasse em mim, não que pisasse em mim, não, mas que fosse firme. E ele, esqueci o nome, não sei se é Adilson, esqueci o nome dele, gente, esqueci mesmo o nome dele. Se eu perguntar à minha mãe, talvez ela saiba. E era colega dos meus irmãos e tudo, amigo também dos meus irmãos, tudo que a gente era tudo assim, sabe? Lemos Rabudo era tipo assim, a rua de cima conhecia quem era da rua de baixo, porque era tudo de infância, que os pais já se conheciam desde a infância, aí nasceu e cresceram os filhos, tudo ali, né? E eu disse que não, eu falei assim, não quero homem que eu vou ser mais firme que ele, que eu vou, a minha palavra que vai ter que ser a palavra final, eu não queria aquilo. Eu já tinha essa mentalidade com 16, 17 anos, que eu não queria aquilo para minha vida. Eu queria que o homem que estivesse comigo respeitasse a minha vontade, ouvisse a minha vontade e que a gente caminhasse lado a lado. Nem eu atrás dele, nem ele atrás de mim. Tinha que ser lado a lado. Então, eu falei não pra ele, não quis, depois não teve mais nenhum que me pedisse em casamento, tá entendendo? E assim foi passando a minha vida, porque com 16 para 17 anos também eu comecei a trabalhar fora, lá mais para a zona sul do Rio de Janeiro, em casa de família. E depois eu tive um outro namoradinho que eu comecei, acho que, gente, era muito engraçado, acho que eles é que começavam a namorar comigo, quando eu via eu já estava ali com ele, não era aquela coisa que eram amigos dos meus irmãos, sabe? Teve um também que era amigo dos meus irmãos, e eu chegava do trabalho, quando eu não ia para a escola, eu vinha direto para casa e colocava o som no mais alto. Não tinha ninguém em casa, eu chegava cansada, mas era assim que eu relaxava. E ia dançar, ficava lá no quarto dançando, né? E aí teve esse outro rapaz também que foi lá procurar meu irmão, aí eu já estava zangada, porque eu tive que desligar lá o som para me atender ele. E eu falei que meu irmão não estava, eu pensei que ele já ia dar as costas e ir embora. Ficou lá, mas e você tem fósforo? E ele fumava, sabe? Você tem fósforo e tudo? E aí eu fui na cozinha, peguei, doida pro menino dar as costas e ir embora, porque a gente morava numa vila de casa, sabe? E o pai dele era o síndico dessa vila. Gente, foi muito engraçado. Se eu fosse contar aqui as historinhas de amor que já... Então, e eu nem tinha... E olha, o menino era bonito, sabe? Era bonito, mas, gente, eu nem tinha. E outra coisa, sabe por que eu nem tinha? Porque eu era muito fã de ler romances da Júlia, da Sabrina, da Bianca. Sabe aquele romancezinho dos livrinhos? Eu era muito, então eu me desligava da vida lendo aqueles livros. Então, eu não me importava de namorar ou ter namorado, que eu ficava imaginando aquele homem daquele jeito, daquele romance. Então, os carinha que chegavam, eu nem tinha, sabe? Eu nem tinha. E ele não foi embora.
Aí eu falei assim, pelo jeito a minha dança vai ter que deixar pra lá, que era um modo de eu relaxar. Até porque eu cuidava de uma criança nessa época, cuidava da casa de uma criança, de um bebê. E quando eu chegava em casa eu queria era relaxar, entende? Porque é punk cuidar de casa de um bebê. Eu com 15 anos, sabe? Nessa época eu tinha 15 anos. Nessa época eu tinha 15 anos. E 15 para... gente, entre 15 e 16 anos. Eu ainda não tinha, nessa época, eu ainda não tinha ido trabalhar pro centro, lá pra zona sul do Rio. Então foi assim, gente. Aí eu comecei a namorar esse rapaz. Comecei a namorar ele e também foi a mesma coisa. Ele gostava mais de mim do que eu dele. E ele era o único que tinha carro no condomínio. Ele tinha um Fusca, gente. O Fusca dele brilhava, era de um azul bonito que brilhava. E tinha outras meninas nesse. Olha, foi uma história mesmo assim, meio que de amor. Assim, um romance bobo. Porque tinha as meninas das outras, né, dos outros moradores, que ficavam de olho nele. Eu era a única que passava. Quantas vezes quando eu chegava do serviço, tava o meu irmão e eles conversando no portão da entrada, para entrar no condomínio. Eu só passava 8, eu nem tinha, sabe, nem me tocava. Eu só queria chegar em casa, tomar banho, dançar, ler meus romances. E depois que ele começou a me namorar, porque ele que me namorava, eu não namorava ele não, ele é que me namorava. Ia lá pra casa, toda noite ia lá. Então eu não era nem mais amigo, nessa hora ele era meu namorado, não era amigo do meu irmão. E eu fiquei sabendo que as meninas ficaram de boca aberta, que ele tinha visto em mim, né? Eu, gordinha, né, negra, e elas, nada a ver por isso, mas podia, né, terem essa impressão também. E lembro que uma vez ele me chamou pra gente ir de carro lá. Quem conhece o Rio sabe que tinha o supermercado Sendas. Não sei se ainda tem, é Sendas, não é Sonda não, tá? Sendas. Não sei se ainda existe. E era um grandão bonito que tinha lá na Dutra. E ele me convidou e eu não quis ir. Não quis ir. E aí ele ficou irritado. Poxa, Aninha. Todo mundo me chamava de Aninha. Poxa, Aninha, por que a gente namora? Por que você não quer ir comigo? Tá vendo essas meninas aqui do condomínio? Todas elas doidas pra andar de carro comigo, pra sair comigo. E você tô namorando com você e você não quer? Ah, gente, eu simplesmente virei pra ele e falei assim, então chama elas. Chama elas. Aí o que acontece? Minha mãe conseguiu um emprego pra mim em Botafogo. Na casa de uns médicos. Minha mãe era enfermeira, né? Na casa de uns médicos. Gente do céu, eu fui embora. Aí já tinha que estar lá no dia seguinte. Acho que eu ia sair com a minha mãe para quando chegasse lá no hospital ir com o pessoal desses médicos para casa deles, né? E era para dormir. E, gente do céu, eu fui com a minha mãe no dia seguinte. Eu não tinha visto ele. E quando eu cheguei, não vi ele. Não tinha esse negócio de celular, né, gente? E eu, era assim, eu não ia lá na porta dele, nunca fui. Não ia bater lá na porta dele, lá, pra tipo, foi procurar namorado. Eu não, quem quisesse, que ia até a mim. Até hoje eu sou assim. Quem quiser que venha até a mim, que dê o primeiro passo. Não é orgulho, não, é porque não tinha precisão mesmo, sabe, gente? Aí eu não falei com ele que que eu ia trabalhar, que a partir do dia seguinte eu ia trabalhar e ia dormir fora, só ia. Aí o que acontece? Eu fui, era acho que no meio da semana, início da semana, não sei, gente. E eu não comuniquei ele. Então fiquei a semana toda. Eu acho que nessa primeira semana eu não voltei para casa. Não tinha como falar com ele. Eu acho que eu pedi lá a minha mãe para falar pro meu irmão, para falar para ele que eu estava trabalhando. E eu acho que eu consegui falar com ele, liguei pro orelhão, mas estava ruim. Só sei que ele me respondeu assim, sabe, meio frio, porque eu não tinha falado nada com ele. Então, quando chegou a minha folga,
a gente já não era mais namorado. Aí logo assim, em seguida também minha mãe se mudou dali, eu não fiz muita questão não. Eu fiquei um tempo pensando nele, assim, poxa, eu não... Porque eu, tipo assim, eu não falei com ele, não comuniquei, ele ficou chateado, porque eu fiquei muito tempo, assim, sem entrar em contato com ele por conta do trabalho. E naquela época era aquilo, né? Não tinha como, não tinha essa facilidade de telefone, que nem hoje. Então, gente, o que eu me lembro das minhas, vamos dizer assim, do meu relacionamento sério foi com esses dois aí, e os outros foram mais ficantes mesmo, sabe? Ficantes, que eu me apaixonava, mas o trabalho também me consumiu muito tempo, então eu não me desligava, até porque o trabalho me consumia e eu preenchia esses vazios sentimentais lendo, tá? Lendo. Eu varava a noite lendo. Era 5 romancezinhos, eu passava a noite lendo. Então, é claro, chorei muito, ficava muito triste quando me apaixonava, porque eu já imaginava uma vida com filhos, cachorro, papagaio, tudo com aquela pessoa. E aí eu via que não dava certo, entende? Não dava certo. Até que eu... quando a gente vai ficando mais maduro, conforme a gente vai pegando idade, a gente vai, sabe, se desligando de muito apegos. Tem coisas que já te preenche, tá? E a verdade é que, graças a Deus, porque eu reclamava com Deus, porque eu não posso ter uma família, eu sempre tive sonho de ter 4 filhos, 5 cachorros, ter meu marido, para mim poder cozinhar, arrumar minha casa, sabe? Todas essas coisas passavam e eu ficava bronqueada, reclamava com Deus. Mas hoje eu me vejo assim numa situação que eu falo, Deus sabe todas as coisas, entende? Porque alguns dos homens que eu gostei, hoje o que eu vejo é que eu agradeço pelo livramento. Tá entendendo? Eu agradeço pelo livramento. Então, meninas, Aika e Suzana ou Luzana, não sei por que eu escrevi, não sei, gente. Nunca me casei, tá? Meu Nive, como perguntou a Isildinha, um beijo, Isildinha Massari, um beijo. Como vocês viram, dia 6/6/1967, tá? A Solange perguntou, você fez curso ou aprendeu na prática? Na prática. No curso, gente, de culinária, gastronomia, é um dos cursos mais caros que tem, tá? Eu nunca pude fazer, eu sempre aprendi mesmo no dia a dia, nas casas de família, como tem um vídeo aqui eu falando, né, como eu comecei como cozinheira. Então foi na prática mesmo, até porque quando eu ganhava bem em alguma residência para pagar um curso, mas eu não podia, não tinha hora para fazer esse curso. Porque quando a gente ganha muito bem numa casa de família, é porque você tem que dormir, você tem que esquecer a sua vida. Você tem que ficar lá a mercê totalmente da família, tá? Então não fiz curso, eu aprendi na prática mesmo. Margarete, o que faz quando não cozinha? O que eu faço quando não cozinha? Penso em cozinhar, vejo vídeos de cozinhar, tô sempre atrás de algum curso online para cozinhar. Penso somente em cozinhar, gente. Mas brincadeira, isso 90% do meu tempo, se eu não tô cozinhando, eu tô pensando de alguma forma em algo relacionado a cozinhar, na cozinha. Mas gosto também de ler, tá? Depois que eu comecei a usar óculos, eu fiquei muito chata, muito preguiçosa para ler, por incrível que pareça. O óculos me irrita, essa é a verdade. Mas não tenho a mínima vontade de usar lente de contato. Mas o óculos me irrita. Então, como eu falei aí atrás, eu lia muito mesmo romance. Aprendi desde cedinho a ler aquelas
enciclopédia na minha casa tinha, antes do meu pai sair de casa. Ele também sempre foi era um negão que sempre gostava de ler, entende? E tinha, na nossa estante, tinha aquelas enciclopédias que ele comprava, e foi um dos meus primeiros livros que eu li quando eu aprendi a ler. Além dos livros assim, infantis, tinha essa enciclopédia que foi onde eu aprendi sobre como é que se fala? Sobre etiqueta, entende? Sobre etiqueta, sobre educação, e foi por essa enciclopédia. Então, sempre amei ler, sempre amei ler. Eu sou daquelas que ia nas bibliotecas, pegava livros emprestados para ler em casa, etc. Então, sempre amei ler. Então, outra coisa que eu gosto de fazer quando não estou cozinhando é ler. E agora, com o celular na mão, eu não leio, não consigo ler livro digital, tá? Não gosto também. Talvez se eu tivesse um tablet, algo com uma tela maior, eu leria. Eu tenho essa vontade de ter um tablet, porque a tela é maior, assim, vamos dizer assim, do tamanho de uma folha, seria mais fácil para mim ler. Mas no celular eu prefiro não, porque eu acho que puxa muito a vista, né? Mas pelo celular eu gosto, tem joguinhos que eu gosto de jogar, tá? E quando eu não tô cozinhando, gente, eu gosto de escutar música, gosto de escutar muito meus louvores, tenho a Bíblia digital, né? Aqui no meu, então eu gosto de escutar, eu leio o plano de leitura da Bíblia em 1 ano. Então são coisas assim que eu gosto. Se eu não posso, né, tá passeando, alguma coisa assim, e assistindo, gente, meus doramas. Eu sou uma dorameira, tá? Eu assisto muito K-dramas, C-dramas, tá bom? Os taiwaneses também, se eu gosto. Então, eu assisto muita série, me apaixonei pelas séries asiáticas, então é o que eu assisto, tá? A mais que me empolga assistir são os da Coreia. Depois da Coreia é China, depois Japão ou taiwanês, tá? Mas então, quando eu não estou fazendo nenhuma dessas outras coisas que eu citei atrás, eu tô fazendo sabe, eu paro e fico assistindo todos os meus doramas, tá? Meus dramas asiáticos. Então, Margarete, é o que eu faço quando não tô cozinhando. Chá de camomila. Beijo pra vocês, meninas. Quantos anos trabalho assim? Ixi, gente. Quantos anos trabalho assim, agora eu não entendo. Se é como cozinheira diarista ou como cozinheira doméstica, que é desde os 13 anos de idade, tá? E como cozinheira diarista, eu comecei a trabalhar nessa função em 2016, tá bom? Mas não teve o boom que teve a partir de agora, do ano de 2020, tá? Que eu comecei mesmo a ser notada e ser procurada, mas em 2016, 2017, antes de eu ir para o interior, eu já tinha começado com esse trabalho, só que não foi adiante, tá bom? Mas, e como cozinheira mesmo, porque com 13 anos eu já cozinhava em casa de família, tá? Depois de alguns anos aqui em São Paulo, que eu fiquei trabalhando somente como cozinheira, mas aí eu era doméstica geral, mas cozinhava também, tá? A última pergunta, gente, eu quero também aqui, a Marlene Mendes, ela não me perguntou, ela só me agradeceu, porque ela disse que encontrou o meu canal, me encontrou numa fase muito difícil da vida dela. Eu acho que tem aí fixado na comunidade o que ela mandou para mim, tá? Marlene Mendes, então um beijo. Ela disse que o canal ajudou muito, o meu conteúdo ajudou muito ela para sair de uma situação difícil que ela estava. Então, graças a Deus por isso, né? A Ivone, um beijo, Ivone. A Ivone perguntou por que eu cortei meu cabelo. Gente, Ivone, eu cortei porque ele vai crescer de novo, como já está crescendo, tá?
Aqui não parece não, porque ele tá molhado e eu tô com arquinho aqui. Mas, gente, eu trabalho na cozinha, trabalho de touca. Meu cabelo, ele fica armadão. E fica horrível, ainda mais que eu gosto mais de usar as toucas descartáveis. Então, eu não gosto. Por mim, eu vivo com ele curtinho, sim. Eu gosto. Eu não... Já falei pra vocês que eu não sou vaidosa a ponto de estar com meus cabelos, cuidando. Não, eu cuido sim, tem que lavar. Lavo com shampoo, condicionador, passo meu creme de pentear, tinge quando tem que tingir. Daqui a pouco já tenho que tingir ele. Tiver que fazer uma massagem, faço uma hidratação, né? Faço. Mas para aí. Eu não sou dessa, não gosto de ficar fazendo escova, detesto fazer escova, meu cabelo é ralo, parece que ele é cheio, mas é ralo, então escova. Teve uma vez que eu fiz uma escova, ficou muito bonita, eu gostei, mas não faço questão. Eu suo muito na cabeça, quando eu faço escova é praticamente jogar o valor da escova no lixo, porque eu suo muito, só fica bonito lá, depois eu começo a suar, fica tudo desgrenhado. Então, Ivone, eu cortei meu cabelo por praticidade, porque eu gosto e porque ele vai crescer de novo, mas eu vou cortar de novo. No final do ano eu tenho uma viagem para fazer e não sei se eu vou cortar aqui ou se eu vou cortar lá. Entende? Que se eu encontrar algum cabeleireiro legal, afro, eu talvez corte para onde eu vá. Mas, amores, essas foram as perguntinhas, viu? Não teve nem muitas perguntas, foram pouquíssimas. Teve da Aika, teve da Aika e Ana Paula, foram praticamente repetidas, né? Como eu dou conta, se eu tomo alguma vitamina. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de resposta. Não sei se eu fiz certo, não sei se eu falei demais ou se falei de menos, porque vocês sabem, né? Eu sou daquela que eu gosto de explicar. Tem muitas histórias da minha vida, entende? E nós aqui, é isso, é um bate-papo, né? Quem não quiser ficar e saber aqui da resposta, gente, é só passar direto, né? Mas aqui é respondendo as perguntas para quem me fez a pergunta. Então, eu devia isso para vocês, em respeito a vocês, por vocês terem perguntado para mim, eu devia isso, tá bom? Então, eu quero agradecer o carinho de vocês. Eu não consegui, 43 minutos, mas é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado das historinhas aqui de amor. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Fui! Tonight, I opened up my eyes.